Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Humanamente que já está no ar neste fim de semana. Vaidade, autoestima ou idealização corporal doentia feminina. A pressão estética por corpos perfeitos e jovens encontra hoje mais do que nunca um território fértil para a propagação, principalmente através das ferramentas digitais. Idealização corporal feminina e o impacto para a saúde mental das mulheres é o tema do Humanamente de hoje, sempre com a melhor análise dele. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Roberto. Olha, esse tema, a gente achava que, sei lá, eu tive uma esperança quando começaram a diminuir aquelas revistas falando sobre as dietas da moda e tal, porque né, a revista é um mercado que diminuiu, e aí vem as redes sociais e parece que bagunçam tudo, né? E aumentam, enfim, a ocorrência, inclusive, de transtornos alimentares por conta dessas imagens e dessa idealização, né? E isso pega muito mais, embora pegue para todo mundo, pega muito mais para as mulheres, né? Acho que a nossa convidada vai poder aprofundar bem essa análise para a gente. E o quanto fogem do que é real e do que é saudável também. A gente vai discutir isso em camadas muito mais profundas. Conversamos hoje com a doutora Maristela Schauffenberger, ela que é médica psiquiatra pela USP, doutora pela Faculdade de Medicina da USP, pós-doutora pela USP de Ribeirão Preto. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada pela participação. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia a todo mundo. Prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Espero poder colaborar. Inclusive, né, doutor Daniel, a Maristela resolveu se debruçar nesse tema e na relação da mídia e comportamento para entender como impacta a relação com o corpo da mulher e com a saúde mental. E isso virou até um curso. Maristela, queria que você começasse contando para a gente de onde veio esse interesse por um assunto tão complexo como o que a gente vive hoje. Sim, a gente está fazendo um curso mesmo. Eu, na verdade, o meu esposo, ele é professor de comunicação. Ele pesquisa essa área de imagem de corpo feminino na mídia. E desde o doutorado dele, que ele fez também na USP, ele fez o pós-doutorado nisso, publica bastante nessa área, e aí a gente junta os interesses, né? Porque isso é uma coisa que a gente já observa. Eu sou formada há 25 anos, a gente observa isso na prática clínica, mesmo quem não trabalha especificamente com transtorno alimentar, mas na nossa prática clínica isso é muito comum, muito frequente, né? Queixa das mulheres, principalmente, relacionadas à perda de peso, às vezes até a obsessão por idealização corporal e tudo mais. Então, juntou, no caso, o interesse de pesquisa do meu marido e o meu, e essa visão, que eu comecei a ter uma visão mais crítica em relação a esses fenômenos mais socioculturais do que somente os biológicos. Então a gente já vem trabalhando junto faz tempo nisso, a gente já vem dando, né, cursos, palestras, bastante coisa nessa área. E agora a gente resolveu, esse ano a gente fez um curso que está em andamento, agora está na metade, um curso pela revista Cult, sobre essa pressão, né, a imagem do corpo feminino na mídia e a repercussão na saúde mental das mulheres. E esse curso a gente está falando para pessoas da área da saúde, mas para o público geral também. A nossa ideia é colocar um pouquinho, começar a fazer um pouquinho de educação midiática, para a gente começar a questionar, né, se o que a gente está vendo na mídia e se o que acontece na mídia, como que isso impacta, individualmente, mas coletivamente também, né, fazer uma análise crítica disso. E Maristela, quando a gente fala de forma geral, depois acho que a gente pode se aprofundar e fazer diferentes recortes, mas quando a gente fala do impacto disso na saúde mental das mulheres, em linhas gerais, nesse primeiro momento, qual é o impacto na saúde mental das mulheres? É mais adoecimento, mais transtornos mentais, é mais sofrimento, mas não necessariamente transtorno mental, é um pouco de cada coisa. Em linhas gerais, depois a gente vai se aprofundando, que a gente tem visto, né, desse impacto na saúde mental das mulheres, desse movimento, quer dizer, não é um movimento agora, né, mas dessa idealização que sempre existiu, mas que ganha essa prevalência, né, esse impacto tamanho na nossa sociedade, sobretudo com as redes sociais e com as mídias em geral. Então, Daniel, eu acho que isso é um ponto interessante, que é até um ponto que eu quis focar bastante no curso,
Porque a gente tem, mesmo a gente na psiquiatria, né, a gente tem uma ideia de que a questão da idealização corporal vai repercutir muito em transtorno alimentar, né, ou transtorno dismórfico corporal. E que isso vai ser, então, uma coisa específica ali, num extremo. O que a gente vê, né, e o que os estudos estão mostrando também? Que não é só, isso já seria um problemão, né, já é um problemão, mas não é só a questão de transtorno alimentar. É essa camada, né, entre o que isso dita nos nossos hábitos e que a gente não se dá conta e que entra como uma pressão diária em todas as nossas atividades. Então, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está um tanto sob esse controle do padrão estético, então as nossas escolhas alimentares, o tipo de atividade física que a gente faz, que às vezes a gente faz uma coisa que a gente nem quer fazer, mas a gente faz de uma maneira mais intensa, ou a gente controla e a gente fica vigiando o nosso corpo o dia inteiro, a nossa alimentação o dia inteiro, e a gente fica viciado nas redes sociais. Então, não necessariamente o impacto é só, aumenta o risco de anorexia, bulimia, mas aumenta o sofrimento diário. Então, quando a gente vai estudar, a gente vai ver que aumenta risco indiretamente, mas aumenta risco de depressão, traz alteração de autoestima, traz ansiedade. Então, é muito prevalente no nosso dia a dia, né? Não é uma coisa restrita para quem, trabalho com transtorno alimentar, então eu vejo esse impacto nas minhas pacientes. Não, é uma coisa que depende de transtorno mental. A pessoa pode não ter um transtorno mental, mas ela é impactada por isso no dia a dia dela, né? E as mulheres têm consciência disso, doutora? Você acredita? Elas percebem esse impacto todo das redes sociais e da pressão estética na própria saúde mental? E se conseguem perceber, elas conseguem se proteger de alguma forma ou não? Então, isso que eu acho muito interessante, né? Mesmo os médicos, ou mesmo quem trabalha nessa área, muitas vezes não se dá conta. E muitas vezes os médicos até reforçam essa questão de estereótipo, é uma coisa tão automatizada, né? Porque, que nem o Daniel falou, não é de agora, né? É de muito tempo, né? A questão de dieta, foco no peso, foco na imagem corporal, percepção do corpo, é tão antiga e vem, né? A gente achou que em algum momento isso vai melhorar, né? Com as mulheres mais conscientes, não. Então, o que chamou muita atenção é que a maioria não toma consciência, porque estão nos nossos atos automáticos. Então, a gente está tão acostumada, né, desde essa época de revista de boa forma, de revista de dieta, que você passava na banca. Revista para mulher era o quê? Como emagrecer, como ter o corpo das estrelas, como fazer dieta e como fazer atividade física para emagrecer. Muita gente no automático faz isso achando que o objetivo é saúde, mas o discurso ele é completamente prevalente em tudo que a gente faz, né? Em tudo que a gente vê. E desde quem é a protagonista da novela até a gente está acostumado a rechaçar quem sai desse padrão, né? Então existe o preconceito já estrutural mesmo, né, de quem está fora do padrão, e é tão automático que muitas mulheres não percebem. Então, eu dei um exemplo até ontem no curso de como que para mim foi chocante quando a gente estava no auge da pandemia, todo mundo preso em casa, né, no isolamento, e a gente teve toda a limitação de todas as nossas atividades normais. E quando se fazia uma pesquisa, as pesquisas informais, assim, né, o que as pessoas querem fazer, a primeira coisa que elas vão fazer quando forem liberadas do isolamento, puderem ir para qualquer lugar. O ranking, a primeira coisa do ranking era: queremos ir para o salão de beleza, né? É Queremos ir para o verdade. cabeleireiro. Eu ouvi isso de muita E eu gente, mas assustei. muito paciente. Então, foi um desespero, né? E tinha aquilo assim de gente que queria burlar o isolamento, porque precisava, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer não sei o quê, não dá para ficar trancado em casa. Então tinha muitas pessoas burlando o isolamento, mas tinha muita gente burlando o isolamento para ir pintar o cabelo, para ir no cabeleireiro. Tinha gente que meio que subornava o cabeleireiro. Olha, a gente faz escondido, ninguém vai saber, eu vou na sua casa, mas pinta meu cabelo, porque o desespero das mulheres foi com a questão
das raízes Estética. brancas aparecendo, né? E não, eu tenho que correr e pintar o cabelo. Então eu lembro que eu fiquei chocada porque eu ficava assim, eu quero que acabe a pandemia porque eu quero voltar a ir ao cinema, eu quero ir ao barzinho, né? Eu quero poder trabalhar normalmente. E ranking de pesquisa era assim, o que as pessoas querem fazer quando acabar a pandemia? Salão de beleza. É isso E era mesmo. uma das coisas que as pessoas iam escondidas, né? Então, Ah, é muito natural. Então, tudo que a gente come, né? Quando a gente vai no self-service, a gente está acostumado a olhar para o prato de quem está do lado. Você está comendo muito. Você vai comer isso daí, mas você vai pegar a sobremesa, você já comeu não sei o que lá. O nosso discurso é o tempo todo em cima de quanto que a gente pesa, quanto que a gente deve pesar, e a busca não só o ideal de corpo magro. A outra coisa que a gente vê muito é o combo, né? Corpo magro e jovem, juventude eterna. Então a gente não pode envelhecer e a gente não pode sair do padrão ultra magro das celebridades e da Barbie e tudo mais. Então são é. as duas coisas, né? Essa luta em glória infinita para ser eternamente jovem e magro, mesmo que a nossa genética não seja a genética da Da magreza. Margot Robbins, né? São estímulos muito frequentes e que vão caminhando no sentido contrário à saúde, muitas vezes, né? Como é que a pressão estética sobre as mulheres tem impactado a saúde mental feminina com os diversos estímulos que a gente tem pelas redes sociais e pelas mídias digitais como um todo? A gente está recebendo hoje a doutora Maristela Schauffenberger, ela que é médica psiquiatra pela USP, tem doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, pós-doutorado também pela USP de Ribeirão Preto. Doutor, essa conversa que a gente está tendo está relacionada a muitos estímulos culturais que a gente vem acompanhando nos últimos anos, mas tem algo do narcisismo também, que os médicos falam tanto na psiquiatria? Então, traços de personalidade, eles estão distribuídos, né, por todo mundo. Então, todo mundo é um pouquinho medroso, todo mundo é um pouquinho frio, né? Todo mundo é um pouquinho narcisista nesse sentido. Não que vá configurar um transtorno de personalidade narcísica, né? Não dá para dizer que todo mundo é narcisista, mas todo mundo tem uma certa preocupação com a sua própria imagem. Até porque isso provavelmente tem uma origem evolutiva, né? Você tem que se relacionar bem com os outros, você tinha que passar uma boa imagem, não talvez estética, mas você tinha que estar bem integrado no grupo, senão você não sobrevivia, né? Com provavelmente ali meados do século XX, a partir dos anos 50, com a ascensão da imagem como sendo o seu primeiro cartão de visita, isso se tornou talvez preponderante. A estética é a primeira coisa que a pessoa vê e você precisa estar bem com os outros. Então, o que eu imagino, e aí eu queria passar para a Maristela, a pergunta é que esta pressão de que todo mundo vê a beleza como sendo certo, todo mundo vê a juventude, a magreza como sendo certo, pega talvez nesse ponto de nós todos precisarmos, pelo menos em algum grau, passarmos uma boa imagem. Bom, se eu preciso passar uma boa imagem e está todo mundo dizendo que a boa imagem é a juventude e a magreza, então eu tenho que ser jovem e magro também. Tem a ver um pouco com isso, Marcela? Tem a ver. O problema é que, um é que isso é tão, muitas vezes, automático, né, e inconsciente, mas ele pega muito mais na questão das mulheres do que dos homens. Uhum. Então, sim, a gente tem que, instintivamente, né, tanto tem estudo que mostra assim, se você pegar a criança de 2 anos e meio, 3 anos, ela já vai ter uma certa rejeição ao corpo gordo. Ela já é uma coisa quase que instintiva. Ela ter uma rejeição e preferir brincar com crianças que não se, que têm outros tipos de corpos do que crianças com corpo gordo. Mas é muito mais direcionado às mulheres. Porque isso vem de uma pressão de muita data, né? Uhum. Desde a gente já tinha lá, quando as mulheres tinham que usar espartilho, então assim, as mulheres tinham que ter uma determinada forma de corpo. Tinha essa questão de a mulher jovem ou a mulher com determinada forma de corpo que explicitasse mais fertilidade, né? Então ela tinha que ser jovem e tinha que ter um formato de corpo que instintivamente a gente entendia que ela estava em idade fértil. Uhum. E no século XX, aí não, no século XX foi prevalecendo todo o ideal de magreza.
E a gente tem propagandas assim de cigarro de 1927, campanha da Lux Strike, ela pegava, vamos direcionar a propaganda para a mulher. A Lux Strike direcionava como, ao invés de comer doce, mais ou menos o que acontece hoje, ao invés de comer doce, peguem o Lux Strike. Era a campanha do Nossa. cigarro para as mulheres. E eles faziam um desenho assim, um corpo gordo, escrito assim, mulher, é assim que você quer estar daqui 5 anos? Então, fica atenta. Ao invés de cair na tentação do doce, pegue um Lucky ao invés do doce. Então, se a gente for pensar que isso faz praticamente 100 anos e que hoje em dia a gente ainda faz isso, né, tem estudo que mostra que a gente vê isso na prática, né, das mulheres têm mais dificuldade de parar de fumar com essa questão de medo de engordar, mas tem estudo científico mostrando que em determinados locais as implementações de programas antitabagistas elas esbarram nas mulheres não quererem emagrecer e não os homens. Não querer Então engordar. tem um diferencial de gênero. Então todo mundo tem uma vaidade, todo mundo quer sair bem na foto, mas o das mulheres é um negócio muito mais impressionante. Então, Tem, quando a gente tem, olha astros, né, de Hollywood, o cara pode ser um astro de Hollywood com 50, 60, 70 anos, e um galã, né, como a gente uhum. usava esse termo. A mulher não. Ou ela vai até os 30 e pouco, ou a partir daí ela vai ter que usar edição de imagem ou milhões de procedimentos estéticos para ela continuar sendo uma estrela de Hollywood. E aí ela dá um salto, né? Eu vi já atrizes de Hollywood falando isso. Ela dá um salto, ela reaparece no cinema, aí fazendo o papel da idosa, né? Parece que a mulher ali na meia idade, ela não tem muito uma representatividade nisso, né? É, e esse ideal de juventude, ele pega também mais nas mulheres, né? Não só da magreza, mas como você está falando das mulheres também. E eu imagino que durante essa nossa conversa, Marcelo, eu lembrei de alguns estudos começando a mostrar associação, relação de causa e efeito entre o uso das redes sociais e o desenvolvimento de depressão. Já não são mais só estudos de associação, tipo, quem usa mais tem mais depressão, mas a gente não sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha. Não, já tem estudos mostrando que o uso causa depressão e principalmente em meninas, principalmente em mulheres jovens, mais do que em adultos, mais do que em homens. O público preferencial que mais adoece com as redes sociais são as mulheres jovens. Acho que é meio impossível dissociar essas duas coisas, né? Deve ter a ver com essa pressão e com essa insatisfação. Aliás, é o que explica o sucesso dos filtros, né? Porque nos filtros nas redes sociais, você tem que parecer sempre bonita e você vê os outros bonitos e você vê o espelho e o espelho não mostra a mesma coisa. Isso gera uma insatisfação que leva as pessoas a adoecerem, né? Sim. Até, Daniel, assim, na época que a gente, antes da internet, né, quando a gente tinha só as revistas, então a revista para homem era revista de carro, revista de esporte, para mulher era as capas das revistas, as modelos ou atrizes magérrimas, né, e como você fazer para ficar daquele jeito. Naquela época, antes da internet, já tinha estudo mostrando que quando as mulheres que liam essas revistas, que teoricamente seriam revistas para inspirar a pessoa, eram revistas de boa forma, de saúde e bem-estar. Só que, na verdade, revistas praticamente pró-anorexia, né? Se a gente for olhar, o trabalho do doutorado do meu marido foi com essas capas de revistas. Eu sempre estou olhando esse tipo de foto, né, para estudar. São revistas que praticamente têm um discurso pró-anorexia, né? De você fazer dieta restritiva e de você ficar como a Gisele Bündchen, barriga chapada, enfim. Treinos que ninguém vai conseguir fazer em casa. Aquela época dessas revistas, você já tinha estudo mostrando que ao invés de inspirar bem-estar e atividade física saudável, ler aquelas revistas já deixava as pessoas, as mulheres depressivas. Então, você preencher escalas de antes de ler aquela revista e depois. E ler outra revista e preencher a escala. Uhum. Quem lia aquelas revistas, né, observava aquelas revistas, ficava deprê depois. Né, não tinha efeito. Então, essa fit inspiration, né, essa thin inspiration que eles falam, né, de eu vou acompanhar blogueiras, o Instagram de pessoas magras e saudáveis, tem esse efeito contrário, de Olha você só. não ficar inspirado para fazer, você fica depressivo. Porque você não é Então, daquele jeito, né? Tem uma relação direta, tanto que vai aumentar o risco para transtorno alimentar como para depressão, uma relação que vai passar
perda da autoestima, você vai ter um efeito de comparação, então esse efeito de não sou eu e eu não vou conseguir ser assim, então você começa a ter um efeito de diminui a sua percepção do seu corpo, piora muito. E também uma coisa relacionada, coisa que pouca gente fala, mas quando a gente estuda a gente vê bastante, que é a questão da objetificação do corpo. Né? Seu corpo passa, principalmente o corpo da mulher, passa a ser um objeto. Então a relação que ela vai ter com esse corpo começa a ficar mais patológica. Então ela se vê como um objeto a ser apreciado e julgado pela aparência. Por isso que ela não pode envelhecer, nem aparecer com defeitos, manchas, rugas. Então não é mais uma coisa só de copiar a moda das revistas, as roupas, né? Então aí surge sim filtro, a questão dos selfies, das selfies impactou demais. Então tem estudo mostrando que não é só o tempo de internet que aumenta o risco de depressão, né? É o conteúdo. Sim. Porque se você coloca lá conteúdos neutros e conteúdos de mídias principalmente focadas na imagem, né? Do tipo Instagram, YouTube, e o conteúdo que a mulher fica rolando lá é sobre estética e juventude, plástica e tudo mais, isso tem um impacto no desenvolvimento de depressão e comer transtornado, né, que a gente chama, e impacto de risco de transtorno alimentar, enfim. Então, é o conteúdo e essa questão da selfie. A gente não ficava se olhando todo dia e a gente não ficava o efeito zoom, né, o efeito do online e o efeito das selfies, né, que a gente fica achando o defeito que a gente nem imaginava que a gente tinha e que agora a gente pode corrigir com aplicativo, filtro. Então, assim, faz um estrago muito maior do que as revistas que a gente tinha antigamente. Né? É como se a mulher não tivesse valor, né? Se não fosse não magra fosse ou jovem, ou se não se enquadrar nesses padrões que a gente está falando, que o tempo todo são martelados praticamente na nossa mente através de tantas plataformas, inclusive as digitais. Isso ficou ainda mais forte. Estamos falando sobre a idealização de corpos femininos e a pressão estética, como isso afeta a saúde mental das mulheres. Recebemos a doutora Maristela Schauffenberger. Doutora, a gente voltou do último bloco falando sobre como identificar qual é a linha é tênue, identificando para as mulheres que a vaidade, que os cuidados pessoais e tudo mais, e até com a saúde, estão ultrapassando uma linha e se transformando em um transtorno mental. Como fazer essa identificação? Acho que a primeira coisa é começar a observar, né, eu até passo de tarefa de casa para os alunos, assim, começar a observar na sua rotina o quanto de tempo você gasta e o quanto de preocupação que você tem com o que você come e se aquilo é realmente a sua preocupação com a comida é em relação a comer alimentos saudáveis ou se não, você está restringindo a sua alimentação e entrando naquela de, nossa, hoje eu vou comer um brigadeiro, então eu tenho que treinar não sei quanto na academia. Se as suas ações são muito baseadas nisso, na aparência e no peso. Então, o conteúdo que você consome na internet, quem que você segue? Né? Você segue um pouquinho de cada coisa ou basicamente o que você segue, os canais que você assiste no YouTube, o quem você segue no Instagram, no TikTok e tudo mais, é do mundo fitness, do mundo da magreza, receitas de tratamento, ou se você, jovem, começa a fazer, nossa, eu já tenho que ir para a clínica dermatológica, começa a fazer cirurgia. A outra coisa que chama atenção, você começa a fazer cada vez mais procedimentos, não fica satisfeita com aquele, começa a olhar a sua selfie e você se olha no espelho e começa a ficar deprimido com aquilo que você está vendo. Se você consegue postar nas mídias, uma outra coisa que tem a ver também é, quanto mais você posta, tem uma relação. A pessoa que posta muito, a pessoa que fica toda hora olhando o celular para ver se teve curtida, fica chateado quando você não teve curtida nas suas fotos, você não consegue postar uma foto só com a cara lavada ou com pouca maquiagem, você tem que ficar fazendo o que a gente chama, nos estudos aparece como o seu investimento, né, nas suas fotos, o quanto que você faz todo um staging, né, você faz todo, olha, a foto vai ter que ser aqui, assim, assim, a luz, você não faz uma selfie normal e posta, você tem que fazer todo um aparato e aí você tem que fazer toda a edição nos aplicativos, colocar o filtro e aquela imagem que vai, de modo que você mal reconhece depois.
e você ficar checando se aquela foto teve curtida, se teve elogios e principalmente feedback negativo. Alguém apontou alguma coisa negativa na minha foto, ou falou que eu preciso emagrecer, que eu estou gorda, não sei o que lá, isso me impacta. Então é o tempo de uso, é o tipo de conteúdo que você consome, e se na sua rotina você já entrou naquilo que a gente chama de comer transtornado, né? Eu começo a ficar muito seletivo no que eu estou comendo, não só restringir calorias, mas eu só vou comer o que for funcional e não engordar, ou eu vou pagar na academia depois o que eu comer, e as coisas que eu evito fazer, né? Eu evito sair de casa com a galera, com o pessoal, porque eu engordei um pouquinho nas férias. Eu evito ir à piscina, à praia, usar biquíni. Eu só saio se for com outras amigas que estejam acima do peso. Eu evito andar com pessoas mais magras do que eu. Você se pega muito consumido durante o seu dia com preocupações Uhum. estéticas. Mas hoje, principalmente isso. Eu não apareço na câmera das reuniões do Zoom ou nas aulas, é sempre a câmera fechada, ou eu só ligo se eu colocar um baita filtro, que eu mesmo nem me reconheço. Eu acho que Então, são algumas dicas. o que você está falando, Marcela, é muito importante porque o ouvinte pode, num primeiro momento, ficar um pouco preocupado, ao ouvinte preocupado, falar, puxa, mas Tanta gente deve ter se identificado, né? pensando assim, puxa, mas eu não, eu tenho alguma insatisfação aqui. Eu queria, sei lá, não ter essa manchinha, ou eu queria ser mais magro, eu queria ser mais alto, eu queria meu cabelo diferente. Existe algum grau de insatisfação, mas algum grau de insatisfação não é o problema, né, Marcela? Você pode ter algum grau de satisfação com o seu salário, com o seu emprego, com a sua forma física. O problema começa a acontecer quando essa insatisfação, como você vai elencando aí na sua resposta, vai limitando a sua vida. Né? Bom, uma coisa é eu não gostar tanto assim da minha barba branca. Então eu não vou abrir o vídeo para fazer humanamente. Humanamente vai ser só áudio, viu? Porque a minha barba tá muito branca, eu tô parecendo velho. Ou, Zé, eu gostaria de sair com os meus amigos e ir na praia. Eu tenho aqui um pneuzinho, mas eu vou assim mesmo, porque vai ser divertido. Não, com esse pneuzinho aqui vão ficar reparando. Ou seja, essas preocupações vão limitando a sua vida e você não manda mais na coisa, a coisa que manda em você, né? Eu acho que esses são grandes sinais de alerta e que quanto mais inserida a pessoa está nessas informações, quanto mais ela consome isso, quanto mais ela se cerca disso, pior fica essa sensação para ela, né, Marcelo? Eu lembrei de um estudo que fez uma intervenção com mulheres jovens e via lá satisfação, autossatisfação, e pedia para essas pessoas passarem a seguir perfis no Instagram que falassem de corpos normais, de valorização do corpo com seus defeitos. Quer dizer, não são nem defeitos, né? É o corpo normal, com uma barriguinha, com uma celulite. Perfis que exaltassem a diversidade e não a magreza e a idealização. E em poucas semanas, o grau de satisfação dessas meninas com o seu próprio corpo aumentava. Então, ou seja, tem algo que dá pra gente fazer, né, Maristela? Lógico que o ideal seria a gente está falando aqui disso, né, para conscientizar a população como um todo e a sociedade, mudar tudo, mas individualmente a gente também pode fazer uma atuação, né? Melhorar o que a gente consome, agora não falando de alimento, mas de informação e de perfis e tudo mais, né? Sim, a gente tentar, primeiro é ter essa crítica, né? Ter a noção e ter essa noção de diversidade de atividades também, de a nossa vida não ser só comida e academia e foto. Então, talvez, assim, dá uma controladinha, né? O quanto você precisa, né, se expor e, principalmente, quem você segue. A questão do body positive e de corpos diferentes na mídia, a gente espera que isso tenha mais impacto. E o que a gente vê ainda é que essa tentativa de normalizar outros corpos e de diversificar, ela ainda está com o pé no mercado. Tudo isso que a gente está falando tem um grande mercado por trás, né? Claro. Um grande investimento e Oh, lucro da dieta, da indústria da moda e da indústria da boa forma e tal. Então, quando muitas empresas também tentam fazer essa diversificação, e muitos perfis tentam fazer essa diversificação,
Muitas vezes ainda é uma coisa na objetificação do corpo, os corpos podem até ser maiores, mas eles são super lisos, são pessoas bonitas, consideradas bonitas, essas fotos ainda são trabalhadas. Me chamou a atenção uma vez uma atriz que fez uma proposta de falar, olha, todo mundo aqui do meu perfil poste uma foto sem filtro, sem maquiagem. E aí eu falei, nossa, que legal, né, essa iniciativa dela, e todo mundo, oh, vamos fazer, participar, né, vamos postar foto natural. E aí você olha, ah, quem postou, pouquíssima gente foi lá e postou cara chapada mesmo, do nada, sem... Não, a pessoa posou, teve uma iluminação, colocaram um pouco de maquiagem. Então, mesmo essa campanha Body Positive e de aparecer como você realmente é, as pessoas ainda têm um certo receio e quem está assistindo ainda está vendo um pouco corpo não tão real assim, né? Eles Uhum. não vão lá e colocam a Dona Maria que estava ali no supermercado fazendo compra e, posta, e coloca ela na campanha. Então, esses corpos ainda são um pouquinho idealizados, né? Então, ainda não é o que a gente gostaria de ver de mundo real de novo, né? Aparecendo nas nossas redes, né? Na verdade, nunca apareceu, mas enfim, Sim, ainda está um pouco distante, né? Mesmo quando você vê campanhas de corpos reais, corpos naturais, não é bem real assim, não é sim. tão natural como a gente gostaria, né? Ainda é um corpo, uma imagem mais produzida. Com Mas eu certeza. acho que é importante também a questão dos profissionais de saúde terem um papel educativo, né? As pessoas precisam ter uma educação midiática, elas precisam ter essa ciência de que o que elas estão vendo nas redes não é real, aquilo ali não é o corpo real, ou aquilo não é o que todo mundo vai alcançar, nem aquelas pessoas têm aquele corpo, né? Já está manipulado. Essa educação midiática, mas os profissionais também, né? Se você está atendendo, começa a ver no seu consultório de dermato, de plástica, odonto, né? As pessoas cada vez mais jovens querendo milhões de procedimentos Uhum. e você não começa a se questionar e educar esses pacientes e colocar um limite, a gente vai ter uma geração aí, todo mundo, né? Michael Jackson, Madonna, não tem fim as Uhum. mudanças corporais. E aí você cai nos transtornos, né? E o fator de risco para os transtornos é começar a fazer dieta restritiva, a ter uma má imagem corporal, a ter uma baixa autoestima. Isso aí já é um fator de risco para os Perfeito. transtornos alimentares. E bem rapidinho, doutora Maristela, e depois o doutor Daniel dá a palavra final também, só para a gente terminar. Transtorno de imagem, como é que se faz o tratamento? Muitas ouvintes perguntam sobre isso para a gente. Então, o transtorno de imagem, a gente conhece muito mais sobre a parte do o fator de risco, é bem essa questão de você colocar o corpo como compartimentalizado em pedaços, né, e objetos, e está sempre, ele é muito parente do toque até, né, você tem uma questão de ter que ficar checando, uma questão de olhar e achar que tem alguma coisa estranha, isso aumenta se você começa a prestar muita atenção em imagens suas ou imagem de outras pessoas, porque você tem esse gap, né, esse intervalo entre a imagem ideal e o meu corpo. O transtorno dismórfico corporal não é só isso, né, que é a etiologia dele, mas é uma grande parte entre uma distância do que eu imagino como ideal e o que eu estou vendo na realidade. No transtorno dismórfico corporal tem uma distorção disso. Né? Então, você não está nem vendo o seu corpo real, você está vendo defeitos quase que imaginários Uhum. ou aumentados. Né? Então, uma pequena manchinha é uma coisa monstruosa e as pessoas vão fugir e se afastar de você. Então, existe uma distorção de imagem na anorexia, mas existe o próprio transtorno dismórfico corporal, que essa dismorfia é ainda mais séria, né, e incapacitante. O tratamento envolve, além da psicoterapia, inclusive fisioterapia, né, porque você precisa se reapropriar de realmente qual que é a sua forma, qual que é o contorno do seu corpo, qual que é a sua imagem. Então existe até além do trabalho psicoterápico, porque a dismorfia vai envolver pensamento seu está alterado sobre o seu corpo, a cognição, seu sentimento sobre o corpo e a imagem, né? A sua Uhum. percepção sobre o seu corpo está alterada. Então, vai precisar de psicoterapia e muitas vezes trabalho com fisioterapeuta, inclusive, para você se reapropriar realmente da sua forma e do seu espaço, do espaço que você ocupa no mundo.
Perfeito. E a gente sempre diz aqui no Humanamente, né, Roberta, que o primeiro passo é a informação e a consciência, né? Informação a gente está trazendo, Maristela está trazendo, o ouvinte recebendo essa informação toma consciência e a partir daí abre-se uma porta, né, para mudanças, seja mudança de comportamento, seja eventualmente até uma busca de um tratamento. É isso, doutora Maristela, muito obrigada pela sua participação hoje com a gente aqui no programa. Bom trabalho por aí, até uma próxima. Obrigada a vocês, gente. Foi um Valeu, prazer. Maristela, um beijo.